Olá, pessoal! Hoje vamos para o nosso segundo vídeo. Acórdão do TCU 3972 de 2023. Nós estamos analisando o processo que que resultou na publicação desse acórdão, para a gente compreender o que foi que aconteceu, como foi o processo, né? Por que que o Tribunal de Contas emitiu esse acórdão? Esse é o segundo vídeo, se você ainda não viu o primeiro, volta lá e assiste, que nós vamos estudar 5 acórdãos. Então, o nome dessa série é Acórdão TCU 3972 de 2023. E o fiscal com isso, professora? Bem, tudo a ver com a fiscalização. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, atuo na Superintendência de Controle e sou professora. Adoro compartilhar conhecimento, estou sempre em busca de me aperfeiçoar. Então, espero que esse conteúdo, assim como outros que já estão disponíveis no canal, ajude você e agregue valor, na sua atividade, que você consiga entender melhor, compreender melhor o que é de responsabilidade do fiscal, como um processo desse, né, que a gente vai estudar hoje, como é importante a gente conhecer os detalhes e conhecer com um caso concreto, né? Um caso real. Então, espero que de verdade que esse conteúdo ajude você a compreender melhor os conceitos da administração pública, especialmente da fiscalização de contratos. Então, eu perguntei lá, professora, e o fiscal com isso, né? Por que que o fiscal tem tudo a ver e por que que é importante a gente compreender a história, a gente entender o processo todo? Porque quando a gente compreende a história, né, a gente entende por que que o Tribunal de Contas emitiu esse acordo. O que aconteceu no caso concreto? Por exemplo, como a gente pode evitar os mesmos erros? Como a gente vai reagir diante de determinadas situações que são semelhantes ou que são parecidas? Eu gosto sempre de trazer casos concretos, seja em sala de aula, quando eu estou ministrando capacitações, seja quando eu estou estudando. Eu sempre vou atrás de um exemplo, de um caso, porque eu acredito que os exemplos, que os casos concretos, eles nos ajudam a elucidar os conceitos e a compreender melhor o processo como um todo. Então, esse é o meu objetivo, nesse estudo quando nessa primeira etapa nós vamos estudar 5 acórdãos. O primeiro, o vídeo já está disponível, se ainda não viu, vai lá ver. E hoje a gente está no segundo vídeo. Então vamos lá. Vamos entender o que aconteceu no caso concreto? Bem, é, qual é o enunciado do acórdão, né? Vamos ler primeiro o acórdão para a gente entender o que foi que aconteceu. Então, diz o acórdão 3972 de 2023 do Tribunal de Contas da União. A atestação da execução de serviços de engenharia com base apenas em medição realizada pela própria empresa contratada, sem rigorosa e efetiva verificação dos quantitativos realizados, documentada em memória de cálculo, caracteriza erro grosseiro, apto à responsabilização do fiscal de contratos. De novo, erro grosseiro. No vídeo 1, nós falamos sobre erro grosseiro. Ainda vamos falar de novo. Então, veja bem. Então, o caso envolve irregularidades em licitações e contratos conduzidos por duas unidades de um órgão e fiscalizados pelo tribunal. Os recorrentes foram multados por falhas na fiscalização, homologação e pagamento de serviços com indícios de má gestão e falta de comprovação documental. Ou seja, a fiscalização não foi eficiente e ainda houve a homologação de pagamentos e serviços com indícios de má gestão e falta de comprovação documental. A gente viu lá no vídeo 1 que os documentos que estavam lá inseridos, eu não vou voltar lá para obrigar você a voltar lá e assistir, mas vários documentos e a simples checagem desses documentos, que não foi realizado pelo fiscal de contrato, já dava para verificar que alguma coisa estava errada. Mas vamos prosseguir, vamos nos ater ao acórdão de hoje. Quem são os envolvidos? Dois ordenadores que foram quem foram os condenados, né?
dois ordenadores de despesa e três fiscais de contratos. O que é que diz o relatório? Que foi que o relatório apontou para fazer quando eles foram condenados, né? Para justificar o que foi que aconteceu, Giovana. O que é que o relatório está apontando? Pagamentos sem comprovação. Serviços pagos sem boletim de medição ou documentos que atestem sua execução, baseando-se apenas em planilha das empresas contratadas. Ou seja, a empresa contratada fez lá a planilha dela, entregou, eles disseram ok, tá tudo certo. Eles não conferiram, eles não checaram, eles não visitaram, certo? Os fiscais não verificaram a execução dos serviços. Eles limitaram-se simplesmente a ratificar os documentos das contratadas. Como é que eles não visitam, não verificam, não checam? Eles, lá na 14133, já tinha na 8666, lá na 14133, no artigo 117, ele diz que os fiscais deverão manter registro próprio. Ou seja, os fiscais eles vão acumulando os documentos durante a execução do contrato, para comprovar que aquela execução está sendo regular, que o que foi estabelecido em contrato vai estar sendo entregue. Certo? Então, o relatório disse assim: não, os fiscais não. Eles só ratificaram lá, atestaram o que a empresa disse. Então, não posso simplesmente receber o que a empresa disse e ratificar e pronto. Eu preciso ter as minhas verificações. Eu, enquanto fiscal de contrato, certo? Substituição irregular de serviços. Um contrato, foram feitos serviços sob a justificativa de que era uma emergência, mas não existia uma justificativa formal e esse serviço não constava lá no rol de serviços a serem prestados dentro do contrato. Homologação negligente. Giovana, por que que o ordenador de despesa está aqui? Por causa dessas situações. Um dos ordenadores de despesa, ele homologou o pregão sem verificar que o processo estava repleto de irregularidades, apesar da materialidade elevada. O contrato era de 347 milhões de reais, ou seja, mesmo assim, diante de uma grande materialidade, ele não se ateve ali a verificar, fazer uma mínima checagem. Ele simplesmente homologou e pronto. E quais foram os argumentos de defesa deles? O ordenador de despesa um, que autorizou os pagamentos sem as medições válidas, o que foi que ele alegou? Ele disse que o excesso de atividade era muito grande e que ele confiava nos fiscais, que, por sua vez, não faziam suas verificações, apenas ratificavam o que a empresa mandou, apenas assinavam, atestavam o que a empresa mandou. E ele alega também que a Lindbe diz que exige a comprovação de erro grosseiro para que ele fosse responsabilizado, certo? Esse foi o argumento do ordenador de despesa um. O ordenador de despesa 2, que homologou a licitação com falhas graves. Ele afirmou que não cabia a ele revisar as minúcias técnicas e que confiou com o trabalho do pregoeiro. E citou precedentes do Tribunal de Contas que isenta gestores de culpa quando esses gestores, quando os atos foram realizados por seus subordinados. Então, assim, os argumentos de ambos, eles são muito superficiais, né? Eu estava sobrecarregado, não, eu confiei nas pessoas, né? Então, assim, esses argumentos, eles não são aceitos pelo Tribunal de Contas, né? Precisa ter argumentos objetivos. A gente vai ver um exemplo de um acórdão que sim, que a condenação ela foi revertida. Mas quando chegar lá, a gente vai ver. Mas eu trouxe até os dois casos para poder a gente ter uma compreensão geral. Lembra quando eu falei no início? Qual o objetivo da gente entender o caso concreto? Para a gente ter repertório, para a gente compreender como as situações acontecem. E, por fim, os fiscais de contratos, que não elaboraram medições independentes, aceitaram as planilhas do contratado e atestaram. E eles argumentaram o quê? Que eles seguiam protocolos internos e que o manual do Tribunal de Contas não exigia medições separadas. Isso aí, qualquer pessoa que tem um mínimo conhecimento de
fiscalização de contratos sabe, como eu já acabei de dizer, a 14133 ela diz, o fiscal de contratos deverá manter registro próprio, ele deve manter os seus registros, ele precisa fazer as suas verificações, ainda mais, especialmente uma obra tem todo um processo, tem todo um fluxo que precisa ser observado pelo fiscal. E também alegaram sobrecarga de trabalho. Aqui eu já trago uma observação. Gente, alegar sobrecarga de trabalho, quando é que tem que ser dito isso? Se você está sobrecarregado, você tem que falar tempestivamente para o seu gestor. Você tem que formalizar, você tem que dividir a responsabilidade. Depois que o processo já for para o Tribunal de Contas, já houve um- já foi instalado um processo. Isso não é mais momento de você alegar sobrecarga de trabalho. Se você está acontecendo isso, se você não pode, vai lá olhar o nosso vídeo do primeiro acórdão que a gente estudou aqui, certo? Então, esses foram os argumentos dele e o tribunal entendeu o quê? Que não. Os fiscais cometeram um erro grosseiro a não verificar a execução do serviço, apenas aceitando documentos da contratada. A exigência de comprovação independente é clara na jurisprudência e no Manual de Obras Públicas do Tribunal de Contas. Eu já disse aqui, qualquer mínimo estudo, qualquer manual, vários órgãos têm manuais, existe uma série de regras, existe uma série de conferências que qualquer fiscal deve fazer, certo? Então o Tribunal de Contas entendeu que não. Erro grosseiro novamente. E o ordenador de despesa? O Tribunal de Contas entendeu que o ordenador de despesa agiu com negligência ao autorizar pagamentos sem documentos válidos. E o ordenador de despesa 2 falhou no dever de verificar a licitação, especialmente diante da alta materialidade. Mais de 300 milhões de reais, certo? E destacou ainda o Tribunal de Contas. Falha de fiscalização independente configura culpa grave e erro grosseiro, mesmo sem dolo. Ou seja, mesmo que ele não faça querendo ludibriar, ou com intenção de prejudicar alguém, ou com intenção de favorecer alguém, ele precisa ter lá o seu fluxo, ele precisa fazer as suas conferências, as suas checagens, para poder lhe atestar aquilo ali, para poder lhe atestar aquele serviço, para poder lhe atestar aquele bem que está sendo adquirido. Ainda, homologar a licitação sem análise é violação do dever funcional, especialmente em contratos de alto valor. E, por fim, que a LINDB não afasta a responsabilidade quando a negligência se manifesta, o que é o caso. E aqui eu trago só o que diz o Tribunal de Contas sobre o erro grosseiro, só para a gente ficar com esse conceito bem compreendido, porque, como eu já disse, dos 5 acórdãos que nós vamos estudar, 4 falam de erro grosseiro. O erro grosseiro. Tem-se considerado erro grosseiro que resulta da grave inobservância do dever de cuidado e zelo com a coisa pública. Eles tiveram zelo? Não. Eles não conferiram, eles apenas aceitaram o que a empresa que está fazendo o serviço comunicou, certo? Ele não observou, o ordenador de despesa, ele não observou que aquele processo tinha falhas gravíssimas, certo? Então, o erro grosseiro, eu sempre trago esse conceito para a gente ficar, para a gente entender e para a gente ir internalizando esse conceito tão importante. Agora a gente vai reler o enunciado depois que a gente conhece a historinha, né? Depois que a gente já conheceu o caso concreto. Diz o enunciado, Acórdão 3972 de 2023. A atestação da execução de serviços de engenharia com base apenas em medições realizadas pela própria empresa contratada, sem rigorosa e efetiva verificação dos quantitativos realizados, documentada em memória de cálculo, caracteriza erro grosseiro, apto à responsabilização do fiscal de contratos. Ou seja, se você é fiscal e você simplesmente recebe a documentação fornecida pela empresa e você não faz a sua fiscalização independente, você não faz as suas verificações, isso é caracterizado erro grosseiro, certo? Então, o caso reforça a jurisprudência do Tribunal de Contas sobre a necessidade de controle rigoroso em licitações,
com responsabilização objetiva dos gestores por falhas evitáveis. Tudo isso poderia ter sido evitado, né? Se tivesse sido cuidadoso, se ele tivesse feito as verificações, se o ordenador de despesa tivesse verificado aqueles erros, né? Aquelas impropriedades lá durante o processo licitatório. Se o outro não tivesse ordenado pagamento sem a documentação correta. Então, tudo isso poderia ter sido evitado. Então, chegamos aqui ao final do nosso segundo vídeo, estudando os acordos do Tribunal de Contas relacionados à função de fiscalização de contratos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não viu o vídeo número um, volta lá para ver. Se tiver alguma observação, alguma pergunta, deixa nos comentários. Se gostou, compartilha com os seus amigos. E voltamos com o vídeo número 3. Obrigada.